Os rios são frequentemente considerados simples recursos naturais em nosso planeta. Mas esses corpos de água correntes, muitas vezes correndo pelas cidades, florestas e campos, não são tão simples. Ao longo dos anos, inúmeras descobertas surgiram desses corpos de água. Descobertas que deixam as pessoas intrigadas e ao mesmo tempo com medo em aventurar-se em águas desconhecidas. Desde o rosto mais famoso do mundo até um peixe com dentes humanos. Aqui estão as 20 coisas mais assustadoras encontradas nos rios. Você já se deparou com um rosto tão bonito, porém diferente de todos que você já viu, que ficou em sua mente por bastante tempo? Bem, é exatamente o que ocorreu com o rosto da mulher descoberta nas águas do rio Sen, no século XIX. Uma jovem foi encontrada flutuando no rio, aparentemente sem vida, mas havia algo cativante em seu rosto. Era sereno, quase como se estivesse apenas dormindo. Com sua identidade desconhecida, ela chamou a atenção de muitos. Após a descoberta, um patologista ficou tão impressionado com seu rosto que decidiu fazer um molde dele, criando uma máscara mortuária. Essa máscara, que capturava seus traços gentis e um leve sorriso, começou a circular entre as pessoas, e logo o rosto dessa mulher estava por toda parte, em casas, estúdios de arte e assim por diante. Hoje em dia, você pode ver o rosto da ex-senhora do Rio em quase em todos os lugares. Mas talvez ela seja mais conhecida por ser o modelo do manequim Poman Hazan, considerado o rosto mais beijado do mundo. No entanto, apesar de toda essa fama, ninguém sabe realmente quem ela era. Sua história continua sendo um grande mistério. A ex-senhora do Rio envolve-se em uma história incrível. Apesar de ser reconhecida por muitos, sua verdadeira história nunca foi descoberta. Certamente, qualquer pessoa na área médica já deve ter ouvido falar dessa história. Se você já conhece, talvez possa compartilhar alguns fatos interessantes ou, melhor ainda, alguns não tão agradáveis sobre a ex-senhora do Rio. Antes de prosseguirmos com este vídeo, se ainda não deixou o like, não esqueça de deixar, e também de se inscrever-se. Nesse mês estou com energia e irei trazer mais vídeos, então não fique de fora. No rio Matoba, encontra-se uma criatura conhecida como Enuma Mon, uma cripta envolta em lendas locais. De acordo com essas histórias, ela é uma cobra gigantesca, descrita como incrivelmente longa, com um corpo que parece espectral e uma cabeça frequentemente comparada à de um lagarto. O próprio nome, traduzido do Lingala, uma língua local no Congo, significa Ipiton grande ou cobra grande. O que mantém viva essa lenda são os avistamentos ao longo dos anos. Vários relatos de moradores locais e até mesmo de exploradores afirmam ter visto essa criatura. Descrevem o Enuma Mon como tendo entre 30 e 50 pés de comprimento, com uma espinha ou crista ao longo das costas. A criatura não é pequena e é frequentemente descrita como marrom acinzentada, com uma língua bifurcada e pernas curtas, lembrando um crocodilo, um dragão codo ou um lagarto monitor. Embora tenham sido documentados muitos avistamentos dessa criatura, grande parte disso permanece um mistério. Com qualquer lenda como essa, surge muito ceticismo. Será uma nova espécie ainda por descobrir, ou um caso de identidade equivocada, onde animais conhecidos são exagerados em algo mais mítico? As respostas não são claras, e o mistério do Enuma Mon persiste. Imagine uma aldeia perdida sob as águas por quase 2000 anos, reaparecendo repentinamente. Foi exatamente o que aconteceu na Espanha, onde uma seca recorde levou à redescoberta de uma vila fantasma romana submersa sob o rio Lima, na Galiza, no noroeste da Espanha. Esta vila, que se acredita ser o antigo acampamento do exército romano conhecido como Aquis Querquenis, desapareceu sob as águas de uma albufeira do rio Lima há séculos. Acredita-se que por volta de 75 DC, esta vila desempenhou um papel significativo na estratégia militar romana. Aquis Querquenis era um centro movimentado para até 600 soldados romanos da UND, possuindo um quartel, um hospital, um templo e até banhos termais. Apesar de sua importância, foi abandonado um século depois e acabou submerso pelo rio. Imagens recentes de drones e fotografias aéreas capturaram a extensão das ruínas. As imagens mostram estruturas de pedra perfeitamente organizadas e paralelepípedos intocados por milhares de anos, agora visíveis enquanto juncos com vista para as incríveis ruínas levaram muitos a se perguntarem que outros segredos históricos estão escondidos sob essas águas.
De um outrora movimentado centro da vida romana para uma ruína submersa e esquecida, esta cidade fantasma é, de fato, uma descoberta importante. É lamentável pensar que uma ruína tão significativa não permanecerá visível por muito tempo. Carinhosamente apelidado de Inhal-Ren, está entre os muitos críptides que supostamente residem nos rios, especialmente nas águas turvas do rio Altamarra, na Geórgia. As raízes do Altamarra estão profundamente na tradição Moji, e esta criatura é frequentemente comparada com o jacaregar devido à sua aparência. Com o tempo, sua existência tornou-se parte da tradição local, e ao longo dos anos, numerosos avistamentos em torno de Darien e do condado de Macintosh mantiveram a lenda viva. Esses relatos descrevem uma criatura semelhante a uma serpente, alimentando ainda mais a crença de muitos na existência do Altamarra. Um dos incidentes mais notáveis envolvendo o Altamarra ocorreu em 2018, quando restos mortais em decomposição foram encontrados em uma praia no Refúgio Nacional de Vida Selvagem da Ilha dos Lobos, gerando especulações generalizadas sobre a existência do Altamarra. No entanto, foi mais tarde revelado que os restos mortais eram uma criação de artistas performáticos feitos de um tubarão empalhado e papel machê. Hoje, talvez a evidência mais tangível de seja uma obra de arte criada por Rick Spears, um artista paleu. Uma escultura do Altamarra está exposta no centro de visitantes do condado de Darien Macintosh. Essa escultura serve como uma representação tangível da criatura e sua existência na cultura local. Em 1984, enquanto os funcionários do Conselho de Paris estavam ocupados nos esgotos perto do rio Sena, eles se depararam com algo extraordinário: um enorme crocodilo do Nilo vivendo no coração da cidade, que logo foi carinhosamente apelidado de Elanor. Como ela foi parar lá permanece um mistério, mas especula-se que ela tenha sido um animal de estimação que superou suas boas-vindas e foi libertada para a natureza, uma prática tristemente comum, especialmente para animais de estimação exóticos. Após o choque inicial, uma operação de resgate foi lançada e Elanor foi capturada e realocada para um parque em Paris e mais tarde transferida para um aquário em Vannes, uma cidade na costa sul da Bretanha. Lá, seu recinto foi projetado para replicar os esgotos de Paris, proporcionando um ambiente familiar para ela. Ela cresceu até um tamanho impressionante de 2,5 metros e pesava cerca de 550 libras. Acredita-se que com cerca de 40 anos de idade, no máximo. Elanor viveu uma vida longa para um crocodilo do Nilo, especialmente alguém com uma história tão incomum. Após o fechamento do aquário em Vannes em 2020, ela foi transferida para uma reserva em Drôme. Infelizmente, devido ao estresse da mudança e sua idade avançada, Elanor faleceu em 8 de junho de 2021. Em 1907, uma descoberta que iria intrigar os historiadores nos próximos anos foi feita na Inglaterra sufocante. Durante um dia comum perto do rio Au, um menino local tropeçou em uma cabeça de bronze do imperador romano Cláudio. Este artefato ligou o tranquilo Hamlet da renúncia às narrativas da Grã-Bretanha romana. O menino encontrou a cabeça no rio e a trouxe para o antiquário local. Agora, a cabeça está guardada no Museu Britânico e apresenta marcas de violência, parecendo ter sido arrancada de uma estátua com um golpe na nuca. Esta descoberta levantou questões sobre como e por que a cabeça acabou no rio Au. Acredita-se que a cabeça, originalmente parte de uma estátua do Templo de Cláudio em Colchester, foi ritualmente massacrada e dedicada a um deus do rio Celta pelas tribos Isene e Trinanes durante a revolta de Boudica em 661 d.C. Esse ato foi uma rejeição simbólica do domínio romano e a profanação de um símbolo do imperador Cláudio, que invadiu a Britânia em 43 d.C. A cabeça de Cláudio do Rio Au provou a turbulenta história da Grã-Bretanha romana, os confrontos culturais entre os invasores romanos e as tribos nativas, e os mistérios duradouros do passado que continuam a nos fascinar hoje. Num extraordinário esforço de limpeza que capturou a atenção mundial, o canal Samar em Paris revelou seus segredos há muito escondidos. Drenado para a limpeza pela primeira vez desde 2001, o projeto revelou uma visão impressionante e um tanto perturbadora de milhares de bicicletas, entre outras coisas, descansando no fundo do canal. A drenagem do canal, uma tarefa realizada para limpar e manter essa hidrovia histórica, expôs o que uma década e meia de poluição havia depositado em suas profundezas. Entre as descobertas mais impressionantes estavam as inúmeras bicicletas que apareceram em tal abundância que quase pareciam ter sido deliberadamente empurradas para a água ao longo dos anos.
Embora os números específicos possam variar, a descoberta de uma infinidade de bicicletas e até mesmo motocicletas não foi apenas surpreendente, mas também um lembrete sombrio dos desafios de poluição enfrentados pelas hidrovias urbanas. A visão dessas bicicletas empilhadas umas sobre as outras ilustra uma tendência perturbadora de desrespeito pelo meio ambiente. Esta descoberta serviu como um alerta sobre as consequências da poluição e a importância da eliminação responsável de resíduos, uma vez que a acumulação de grandes quantidades de resíduos, incluindo bicicletas e motocicletas, tem efeitos prejudiciais à vida marinha e à qualidade da água. Imagine caminhar ao longo do leito seco de um rio na Itália, talvez apreciando a visão incomum de um leito de rio exposto ao sol. Mas então, você tropeça em algo que parece uma relíquia do passado, transformando uma caminhada tranquila em uma página de um livro de história. O que você encontrou não é apenas qualquer relíquia, é uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial. Isso não é uma cena de um filme, mas uma ocorrência real que aconteceu na Itália. A descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial em um rio italiano seco não é apenas uma descoberta emocionante, é um lembrete gritante das cicatrizes duradouras da guerra. A bomba provavelmente é um remanescente das ferozes batalhas que ocorreram na Europa há mais de 70 anos, agora desenterrada do sedimento e da lama do rio. Nossas mentes muitas vezes vagueiam para pensamentos de pescaria, talvez imaginando alguns anfíbios ou até mesmo alguns mamíferos aquáticos. No entanto, há outro residente desses reinos aquáticos, talvez mais surpreendente, a sucuri verde. Muitas pessoas não sabem que cobras, especialmente aquelas tão grandes, podem prosperar em ambientes fluviais. Na exuberante vegetação da floresta amazônica, a anaconda verde, uma das maiores cobras do mundo, se sente tão à vontade nessas águas quanto qualquer peixe ou lontra. Por que essas serpentes enormes, que podem crescer até surpreendentes 30 pés de comprimento, escolhem os rios como habitat? A resposta está em sua incrível adaptação ao estilo de vida aquático. As sucuris verdes são nadadoras adeptas, com olhos e narinas posicionados no topo de suas cabeças, permitindo-lhes ver e respirar enquanto o resto do corpo está submerso no rio. A anaconda é uma predadora de ponta, camuflada pelas águas turvas, esperando pacientemente por presas desavisadas, como pássaros, peixes ou até mesmo pequenos mamíferos que vêm beber. Ao contrário dos caçadores agressivos das sucuris da imaginação popular, elas são predadoras de emboscada, que dependem da furtividade em vez da velocidade. A presença de uma cobra tão formidável nos rios muitas vezes evoca medo e fascínio. Mas, apesar de seu tamanho e destreza, as sucuris verdes não são uma visão comum. Elas são esquivas, preferindo permanecer escondidas nas profundezas ou na vegetação densa ao longo das margens dos rios. Essa falta de visibilidade talvez contribua para o equívoco comum de que as cobras não vivem nos rios. No entanto, a realidade é que muitas espécies de cobras se sentem perfeitamente à vontade em ambientes aquáticos, e a anaconda verde é um excelente exemplo dessa adaptação. Quando você ouve a palavra piranha, provavelmente vem à mente um enxame de peixes ferozes com dentes afiados como navalhas. Essa imagem amplamente popularizada por filmes e mídia está principalmente associada a uma espécie notória, a piranha de barriga vermelha. Considerada uma das criaturas mais aterrorizantes descobertas em rios, esses peixes têm uma reputação que os precede. Essas criaturas chamam a bacia amazônica de seu lar, onde, nessas águas prósperas, um peixe temido e incompreendido por décadas permanece escondido sob a superfície. A piranha de barriga vermelha, com seu distintivo ventre vermelho e uma boca cheia de dentes afiados, é algo complicado de se ver. Mas o que torna as piranhas de barriga vermelha tão temidas não é apenas sua aparência, é sua reputação de serem vorazes. Filmes de predadores e histórias sensacionais as pintaram como feras vorazes que podem despedaçar uma criatura até os ossos em minutos. Mas quanto disso é fato e quanto é ficção? Na realidade, a piranha de barriga vermelha é uma criatura complexa. Sim, eles têm uma dentição afiada e uma mordida poderosa, e podem ser agressivos, especialmente quando estão com fome ou ameaçados. Mas também são necrófagos, muitas vezes se alimentando de peixes mortos ou moribundos, em vez de caçar ativamente presas grandes. O comportamento social das piranhas de barriga vermelha também é fascinante. Eles geralmente nadam em grupos, não necessariamente para caça cooperativa, mas para proteção. Na natureza, há segurança nos números,
E esses peixes sabem disso. O comportamento infame do frenesi alimentar tem mais a ver com oportunismo e competição entre si do que com um ataque orquestrado. No entanto, sua reputação temível não é totalmente sem mérito. Em certas situações, como em tempos de escassez de alimentos ou estresse ambiental, as piranhas de barriga vermelha podem se tornar mais agressivas, potencialmente ameaçando outras criaturas na água, incluindo os humanos. Sob as águas de alguns rios europeus, repousam marcadores históricos de dificuldades passadas, as Pedras da Fome. Seu nome por si só é suficientemente horrível, não acha? Mas o que são realmente essas pedras? Elas são lembretes das dificuldades causadas por secas antigas. As Pedras da Fome servem como registros históricos de épocas em que secas extremas levaram a quedas significativas nos níveis dos rios. Inscrições nelas, datadas de anos passados, às vezes carregam mensagens ameaçadoras. Foram colocadas por aqueles que suportaram as adversidades desses períodos de seca. Elas oferecem uma conexão tangível com as lutas e a resiliência de nossos ancestrais. No rio Elba, encontramos uma Pedra da Fome particularmente famosa com a inscrição: "E se você me ver chorar agora?" Não sei quanto a você, mas mesmo sabendo que é apenas uma antiga inscrição, a visão dessas palavras incutiria em mim uma sensação de horror. Elas nos lembram da natureza cíclica do clima e das dificuldades que podem surgir das questões ambientais. Uma seca recente na Itália, descrita como a pior em 70 anos, levou ao notável recapeamento de uma ponte antiga conhecida como Ponte de Nero, onde se encontram as lagoas neronianas. Esta ponte, que já fez parte da rica paisagem arquitetônica de Roma, foi construída no primeiro século, provavelmente sob o imperador Nero ou seu antecessor, o imperador Calígula. Localizada perto do rio Tibre, próximo ao Vaticano, a ponte originalmente conectava a cidade aos Jardins de Nero, na colina do Geniculum, perto do que hoje é a Praça de São Pedro. No entanto, no século III, a ponte estava em mau estado e foi largamente abandonada. O tráfego foi posteriormente redirecionado para a vizinha Ponte San Angelo, que desempenhou um papel fundamental no encaminhamento de peregrinos do Castelo San Angelo até o Vaticano. Acredita-se que a Ponte de Nero consistia originalmente de 4 pares, mas 2 foram desmantelados no século XIX para melhorar o fluxo do tráfego fluvial. As recentes condições de seca na Itália reduziram o nível do rio Tibre, revelando significativamente muito mais das estruturas restantes da ponte do que é normalmente visível na maioria dos anos. Apenas partes de um cais são visíveis durante a estação mais seca, mas as condições atuais expuseram partes de um segundo cais. O governo declarou estado de emergência em várias regiões devido à seca prolongada e à onda de calor que acompanha. Mas junto com esse calor extremo, que secou alguns corpos d'água em todo o mundo, vários locais históricos esquecidos emergiram. O rio Ohio, serpenteando por vários estados dos Estados Unidos, é conhecido por sua beleza serena e ecossistema diversificado. No entanto, encontrar um tubarão-touro nessas águas é um acontecimento raro, já que essa espécie é normalmente encontrada em águas costeiras. Portanto, quando a cabeça de um tubarão-touro foi encontrada no rio Ohio em 2021, muitos ficaram pasmos. Os tubarões-touros são conhecidos por sua capacidade de se adaptar a diversas condições de água, sendo uma das poucas espécies de tubarões que podem sobreviver tanto em água salgada quanto em água doce. A descoberta deste tubarão no rio Ohio levanta questões intrigantes sobre o comportamento e os padrões de migração desses animais. Normalmente encontrados em águas rasas e quentes ao longo das costas e rios próximos, os tubarões-touros são conhecidos por viajar rio acima. No entanto, chegar ao rio Ohio é um feito impressionante, indicando um nível notável de resistência e adaptabilidade. Esperamos que esta seja a última vez que esses predadores se aventurem no rio, mas talvez não haja motivo para preocupação. Afinal, muitos acreditam que a cabeça foi meramente jogada no rio para criar um burburinho entre os habitantes locais. Existe uma pequena criatura que conquistou uma reputação notória, o carou, também conhecido como peixe-vampiro. Este pequeno bagre parasita tornou-se objeto de muitas lendas devido aos seus hábitos incomuns e um tanto desconcertantes. O carou é um peixe translúcido que normalmente não passa de alguns centímetros de comprimento. Seu habitat natural são as águas turvas do rio Amazonas, onde geralmente se alimenta do sangue de peixes maiores.
Ele usa suas partes bucais afiadas para se fixar nas guelras de seu hospedeiro, alimentando-se de maneira parasitária. O que torna o carou particularmente digno de nota é sua tendência de atingir seres humanos, um tópico de muita discussão e debate. Embora os casos documentados sejam extremamente raros, a mera ideia contribuiu para a reputação temível do peixe. Apesar dessa reputação alarmante, o carou desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico do rio Amazonas. Como parasita, ele faz parte de uma teia alimentar complexa que contribui para a saúde geral do ecossistema fluvial. O carou exemplifica a incrível diversidade da Amazônia, onde o rio é o lar de uma miríade de criaturas, cada uma com suas próprias adaptações únicas para a sobrevivência. O bagre-goncho, nativo das águas turvas de rios como o Ganges e o Mekong, é um verdadeiro gigante entre os peixes de água doce. Testemunhos indicam que alguns espécimes podem crescer mais de 1,8 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilogramas. Esse tamanho raro para peixes de água doce contribuiu para o status lendário do goncho entre as comunidades locais. Mas o que exatamente no goncho captura a imaginação? Parte disso é sua natureza elusiva. Apesar de seu tamanho, os bagres-goncho não são comumente vistos, pois preferem as partes mais profundas e tranquilas dos rios, muitas vezes escondidos nas sombras, o que aumenta sua aura misteriosa. A dieta do goncho também é um tópico de interesse. Eles são alimentadores oportunistas, consumindo normalmente peixes e, ocasionalmente, carnes. Houve histórias sensacionais sobre seus hábitos alimentares, mas muitas são mais mitos do que realidade. Esse é um tópico de debate até hoje, mas muitos continuam a acreditar que os desaparecimentos perto do rio podem ser atribuídos ao infame goncho. No coração do pântano da Carolina do Sul, encontra-se uma lenda desconcertante e cativante: o homem-lagarto do pântano. Esta criatura indescritível é descrita como um humanoide reptiliano com mais de 2,10 metros de altura e pele escamosa escura. Ele apareceu pela primeira vez no final dos anos 1980, despertando o fascínio do público com contos de encontros e danos inexplicáveis a veículos, todos atribuídos a essa misteriosa figura do pântano. Um aviador estacionado em uma base local apresentou um relatório policial alegando ter encontrado o homem-lagarto na rodovia 15, inicialmente afirmando que havia atirado nele. Ele apresentou escamas e sangue como prova, mas depois confessou ter fabricado a história. A admissão revelou que o avistamento era uma farsa para manter o interesse nas histórias do homem-lagarto. Uma estação de rádio local até anunciou uma recompensa de $1 milhão para qualquer um que conseguisse capturar a criatura viva, mas ninguém conseguiu. Embora evidências concretas da existência do homem-lagarto permaneçam elusivas, as histórias continuam a se espalhar. Esta descoberta não é exatamente um objeto, mas um corpo de água em si. O Bolton Street é um trecho estreito do rio Wharfe em Yorkshire, Inglaterra. À primeira vista, este riacho parece encantador e benigno, apenas um córrego que você poderia saltar. No entanto, abaixo de sua superfície serena, existe uma realidade mortal. O que torna o Bolton Street tão perigoso é sua formação geológica única. O rio se estreita significativamente neste ponto, mas em vez de perder volume, ele se vira para o lado, criando uma corrente profunda e poderosa. Abaixo do Street, há cavernas subaquáticas e fortes correntes subterrâneas que podem facilmente puxar e prender qualquer coisa ou qualquer um que caia nele. Apesar de seu cenário pitoresco, o Bolton Street tem uma reputação sombria. Acredita-se que quase todas as pessoas que caíram no Street não sobreviveram. Esta chocante estatística é difícil de acreditar, dada sua aparência pacífica, tornando Bolton Street um exemplo impressionante dos perigos ocultos da natureza. Neste ano, uma criança de 8 anos fez uma descoberta fortuita enquanto explorava ao longo de um rio no oeste da Rússia. Este jovem explorador tropeçou em algo extraordinário: os ossos de um mamute peludo, uma criatura que vagou pela terra há mais de 100 mil anos. Ele encontrou um condilo ou articulação do joelho da criatura. Naturalmente, a criança e seu pai ficaram chocados com a descoberta inesperada. O osso foi então relatado ao museu local, que felizmente examinou e cuidou dele. As baleias não têm relação com rios, mas em 2006, uma baleia apelidada de Willy encontrou seu caminho para dentro de um rio, afastando-se de seu habitat natural no oceano.
Este visitante incomum chamou a atenção dos moradores locais. Equipes de resgate, veterinários e especialistas marinhos trabalharam incansavelmente para fornecer os cuidados necessários na tentativa de resgatar a baleia. Infelizmente, apesar dos melhores esforços das equipes de resgate, a baleia, que foi identificada como juvenil, enfrentou muitos desafios no ambiente desconhecido. As temperaturas, a movimentação do rio e as diferentes condições da água não eram ideais para uma baleia, que normalmente requer vastos espaços oceânicos para prosperar. As autoridades decidiram drenar este rio, mas não esperavam encontrar o que estava no fundo. Diversos rios e canais são frequentemente drenados pelo menos uma vez a cada década para garantir que o leito e o fluxo do rio não sejam perturbados. Até mesmo as cataratas do Niágara já foram drenadas para consertar rachaduras. Sempre que esses corpos de água são drenados, as autoridades frequentemente se surpreendem com o que encontram no fundo. Quando este rio foi drenado, as autoridades descobriram um lixo esperado, mas também encontraram itens valiosos e antigos, desde veículos raros e obsoletos até artefatos históricos. Acreditava-se que este artefato, uma bugiganga modesta, trazia azar para aqueles que o encontravam. Imagine-se caminhando ao longo de uma margem serena de um rio, talvez na bacia amazônica ou em um rio na Papua Nova Guiné. A água é clara e você vê uma variedade de peixes nadando. De repente, algo incomum chama sua atenção. Um peixe com dentes que se parecem estranhamente com dentes humanos. Conheça o pacu, um peixe de água doce que tem intrigado cientistas e pescadores com sua estrutura dentária distintamente humana. Ao contrário de seus parentes carnívoros de dentes afiados, as piranhas, os pacus são, em sua maioria, comedores de frutas pacíficos. Seus dentes são estranhamente semelhantes aos nossos, planos e perfeitos para esmagar e triturar, não para rasgar a carne. Mas como esses peixes desenvolveram esses dentes? Esse design dentário peculiar é ideal para sua dieta. Os pacus se alimentam principalmente de nozes, sementes e frutas que caem na água. Seus dentes, parecidos com os humanos, são perfeitos para quebrar cascas duras e triturá-las com força. Curiosamente, esses peixes únicos conseguiram invadir rios distantes de seus habitats nativos, como no sudeste da Ásia e em algumas partes dos Estados Unidos. Embora isso possa parecer o enredo de um filme, na verdade é uma consequência do comércio de animais de estimação exóticos e de liberações acidentais. Embora seus dentes possam dar-lhes uma aparência um tanto ameaçadora, os pacus geralmente não representam uma ameaça para os humanos. No entanto, sua presença em águas não nativas pode ser preocupante para o ecossistema local, pois competem com espécies nativas por comida e espaço, às vezes perturbando o equilíbrio natural. Portanto, na próxima vez que estiver perto de um rio, fique atento. Você pode avistar uma dessas criaturas de aparência bizarra. Quais dessas descobertas mais lhe intrigaram? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você tiver alguma experiência interessante relacionada ao vídeo de hoje, sinta-se à vontade para compartilhá-la. Confira também nossas outras sugestões legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal! Se você gostou, não deixe de se inscrever-se aqui no canal, para não perder os próximos vídeos. Até mais!